Que dia especial! Saudades do meu pai português, nascido na linda cidade de Póvoa do Varzim, e que está no Brasil. Muitas saudades. Saudades dos meus avós portugueses, Maria das Dores e Joaquim Cruz, que escolheram o Brasil para viver, de Manaus a São Paulo. E para o todo sempre, para o meu grande amor, que também é português. Nuno Vaz ama uma picanha, um samba atrevido, gosta de João Gilberto, Elis Regina e Tom Jobim. Com a devida licença para homenagear os meus familiares portugueses. Hoje é dia de Camões, hoje é dia das comunidades portuguesas e também da língua portuguesa. Mas, acima de tudo, é o dia de Portugal. É dia de recordar os grandes empreendimentos marítimos dos descobrimentos, de enaltecer o amor de Pedro e Inês, de sublinhar a ambição de Dom Afonso, do Marquês de Pombal, da única Amália Rodrigues e de mostrar o orgulho da nossa língua portuguesa. É dia de celebrarmos a irmandade do Brasil com Portugal. Então, para celebrar e homenagear este importante dia, convidamos os ibajudianos a assistir este grande encontro de juízas portuguesas e brasileiras que muito nos honram por aqui estarem. Temos conosco, e eu serei breve com os currículos, apenas fazendo uma singela menção às magistradas, mas eu quero registrar que eu gostaria de falar muito mais de cada uma das carreiras brilhantes que elas têm. Eu começo com a querida doutora Elizabeth Assunção, juíza de direito docente da jurisdição civil, comercial e processual civil de Lisboa, Portugal. Eu gostaria de registrar que a doutora tem uma conexão especial com o Brasil. Ela nos brindou com a sua aula para o Ibajude em outubro de 2018, aqui em Portugal, a intervenção do juiz no processo de insolvência e de recuperação de empresas. Foi no primeiro congresso luso-brasileiro de direito de insolvência com a Faculdade de Direito de Lisboa, promovido, como eu disse, pelo Ibajude. E também com seu competente artigo na revista, também do Ibajude, Requisitos para aprovação e homologação de planos de recuperação de empresas em Portugal. O lançamento da revista também foi em 2018. Nossa gratidão pelas significativas contribuições, doutora Elizabeth. Temos aqui também a doutora Otávia Marques, juíza de Direito de Vila Nova de Gaia, Portugal. Ela foi docente convidada pela Faculdade de Direito da Universidade Lusofônica do Porto, a ministrar aulas de Direito Processual Civil. Eu tive aqui o privilégio de estar acompanhada pela doutora Otávia, junto ao Palácio da Brejoeira, é quase ali divisa com Espanha. E eu fiquei absolutamente encantada com tudo aquilo. Trata-se da história da Maria Hermínia de Oliveira Paz, reconhecida como a Senhora da Brejoeira. Eu li o livro e super recomendo. Num meio quase que exclusivamente dominado por homens, Maria Eugênia deitou mãos à obra e plantou a Casa Alvarinho nas suas propriedades. E com ela, muito empreendedora, já daquela época, o príncipe dos vinhos verdes. Pois bem, a doutora Otávia, à época da visita a este palácio que eu recomendo e que eu tive o privilégio de estar com ela, me disse que tem bem pertinho dela o Brasil. O seu marido nasceu no Rio de Janeiro e o avô materno migrou para o Rio e fez a vida no Brasil. E os avós paternos viveram em Santos e depois retornaram a Portugal. A querida desembargadora Mônica Maria Costa de Piero, desembargadora com assento efetivo na 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Membro do grupo de trabalho de processo de recuperação judicial junto ao Conselho Nacional de Justiça, coautora da obra Análise de Impacto Legislativo na Recuperação e na Falência. Eu sei que a desembargadora Mônica tem uma conexão também muito especial com Portugal. Seu sobrenome de família é Canha, do norte do país. Tal como eu, doutora Mônica, que citei há pouco, com os meus avós e meu pai de Póvoa do Varzim. Eu não podia deixar de mencionar. Eu sei que a senhora participou do curso promovido pelo Ibajude, em Coimbra, e também do primeiro Congresso Luso-Brasileiro de Direito de Insolvência, na Faculdade de Direito de Lisboa. Fica aqui o registro desta passagem.
Finalmente, temos a querida doutora Anglisei Solivan de Oliveira, juíza de direito da primeira vara da comarca de Cuiabá, Mato Grosso, diretora acadêmica do FONAGEM, Fórum Nacional do Juiz de Direito Empresarial, e do IWIC Brasil, integrante do grupo de trabalho para medidas relativas à insolvência do Conselho Nacional de Justiça. A doutora Anglisei coordenou o primeiro Congresso Luso Brasileiro de Direito de Insolvência com a Faculdade de Direito de Lisboa, em Portugal, quando pertenceu à curadoria acadêmica do IBAJUD. Sei que a doutora Anglisei, também com muita conexão com o território português, com os seus encantos. Para ela são as pessoas, um bom bacalhau e essas paisagens que são desenhadas nesse lindo e concentrado território português. Muito bem, feitas essas apresentações, agradeço a todas por estarem aqui. Vamos começar então. Com a multiplicação das relações internacionais no âmbito empresarial, o direito comparado assumiu uma nova importância, com a inserção de empresas em mercados ou centros de produções diversas pelo mundo. Assim, tem-se ainda mais relevância o direito comparado com a comunicação entre os diversos sistemas jurídicos em virtude do fenômeno da globalização no mundo empresarial e a própria revolução nas comunicações. Vê-se correntemente recuperações judiciais no Brasil com repercussões internacionais, a exemplo dos juízes brasileiros ampliando a sua competência para abarcar, por exemplo, veículos estrangeiros não operacionais. Então, a missão desse evento, para além dessa homenagem neste dia 10 de junho, é propiciar aos ibajudianos a rica troca de 4 expoentes do Poder Judiciário, 2 magistradas de Portugal e 2 magistradas do Brasil, no tocante a temas relevantes do direito comparado. Exploraremos, assim, métodos alternativos de solução de conflitos, a mediação como instrumento necessário à efetivação dos processos de recuperação de empresas e as funções, atribuições dos administradores judiciais e sua relevância na insolvência. No caso brasileiro, com a mudança da lei recente e a própria recomendação do Conselho Nacional de Justiça, e no caso português, também com as diretivas europeias. Iniciaremos preliminarmente, então, com breve digressões sobre o direito de insolvência português. Então, eu convido, assim, a doutora Elizabeth a nos apresentar brevemente o sistema português de recuperação de empresas. Eu acho extremamente importante que a gente saiba um pouquinho mais sobre isso, doutora Elizabeth. Então, quais são, em traços gerais, os instrumentos de recuperação de empresas de pré-insolvência em Portugal? Obrigada, doutora. Obrigada, doutora Roseli. Antes de mais, cabe-me agradecer este convite e estas palavras tão simpáticas da doutora e este convite do IBAJUD e pessoalmente na pessoa da doutora Roseli. O que eu esclareci antes de mais relativamente ao sistema português é que nós já não temos em Portugal falências, só temos insolvências. As falências desapareceram, digamos assim, a figura da falência desapareceu em 2004, com a entrada em vigor do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas. Então, o que é que nós temos hoje em dia? Temos situações de pré-insolvência. Que são essas situações de pré-insolvência? São, antes de mais, dois tipos de situações, ou a chamada insolvência iminente ou a situação económica difícil. O que é uma situação de insolvência iminente? O legislador, não obstante referir esta situação de insolvência iminente, ele não a clarifica, ou seja, o legislador não a tipifica. Portanto, cabe aqui um bocadinho ao intérprete, dentro daquilo que o legislador diz, tipificar esta situação. E o que é esta situação? É, desde logo, uma impossibilidade do devedor, ou do devedor-empresa, no nosso caso, de cumprir pontualmente essas obrigações. Pode ser todas as obrigações ou algumas dessas obrigações. Quanto à situação económica difícil, esta situação económica difícil já é tipificada aqui pelo legislador, no nosso Código de Insolvência. E o que é isto? É uma dificuldade séria, aqui já é uma dificuldade séria, portanto ainda não chegamos à situação de insolvência iminente, é uma dificuldade séria para o devedor ou devedor-empresa cumprir pontualmente as suas obrigações. E estas situações de pré-insolvência é que conduzem então aos tais instrumentos de pré-insolvência em Portugal. E que instrumentos é que são esses? São 3. Eu vou chamar a atenção depois um bocadinho mais à frente e depois volto a retomar esta matéria. Hoje em dia o legislador, com a chamada legislação de emergência, o que é que nós chamamos aqui de legislação de emergência? É a legislação que foi feita no âmbito do combate à pandemia Covid-19, fez aqui uma exceção a este princípio geral que nós tínhamos antes.
Portanto, eu depois vou fazer essa precisão, mas só para chamar a atenção que isto hoje em dia, este princípio geral, já tem uma exceção. Mas então, que instrumentos é que são esses? Que instrumentos é que o legislador português prevê? Antes de mais, o instrumento que está previsto no próprio Código de Insolvência, que é o processo especial de revitalização. Portanto, existe este processo previsto no próprio Código de Insolvência, que consiste a estas empresas, nas tais situações de pré-insolvência, que elas estabeleçam negociações com os credores no âmbito de um processo judicial, de modo a concluir um acordo, para depois esse acordo ser homologado pelo juiz, é o que nós chamamos o processo especial de revitalização de negociação, ou por outra via, portanto, outro processo especial também de revitalização, submeter ao tribunal um acordo já anteriormente conseguido com os credores, com alguns desses credores ou com todos os credores, de forma ao tribunal poder ter condições para homologar esse acordo e, portanto, esse acordo ter eficácia. Portanto, são estas duas vias. O outro instrumento, já fora do Código de Recuperação, portanto, num diploma autónomo do Código de Insolvência e de Recuperação, o regime extrajudicial de recuperação de empresa, aquilo que nós chamamos o RER. E, portanto, este acordo é um acordo, há um protocolo de negociação que poderá existir entre o devedor e os credores, que é submetido, portanto, a este diploma, digamos assim, com a finalidade de ser alcançado um acordo extrajudicial para a recuperação de empresas. Ou então, há já um acordo que é submetido aos efeitos deste diploma para ser, então, submetido aos efeitos deste diploma para começar, então, a produzir os efeitos. O tal outro instrumento novo de que falei, que é previsto na Lei 75/2020, uma lei muito recente, de 27 de novembro do ano passado, foi um processo especial novo, que é o processo extraordinário de viabilização de empresas. Este processo especial novo é um processo que foi, ou está previsto, com vigência até 31/12/2021, portanto, deste corrente ano, com possibilidade de prorrogação. E o que é que prevê este processo novo, digamos assim, de permitir também por aqui a viabilização de uma empresa? Prevê esta viabilização de empresas que se encontrem ou na tal situação económica difícil ou já numa situação de insolvência. E aqui pode ser uma situação de insolvência, não só a tal situação de insolvência iminente, mas numa situação de insolvência atual, mas que essa situação tenha ocorrido por virtude desta situação do Covid-19. E, portanto, este tipo de empresas que ainda podem ser viáveis, podem ser então submetidas a este processo extraordinário de viabilização de empresas, de acordo com este diploma, como disse, com uma previsão de vigência temporária e, portanto, ser obtida também aí a recuperação das empresas. Portanto, basicamente, são estes três instrumentos que o nosso legislador português prevê. Obrigada, então. Eu que agradeço, muitíssimo obrigada pelos traços gerais, muito bem pontuados os traços gerais dos instrumentos aí de recuperação em Portugal. Muitíssimo obrigada mesmo. Eu passo agora a palavra para a doutora Otávia, para nos brindar também com uma breve nota da sua visão do direito de insolvência português e contar um pouquinho para nós da sua experiência como magistrada lidando com o direito empresarial. Doutora Otávia. Doutora Otávia, só, desculpa, acho que o microfone. Isso. Não, acho que ainda não foi, doutora Otávia. Acho que ainda não foi, não se preocupe. Pronto, muito bem. Volta. Isso, bora lá. Acho que está. Começo, antes de mais, por exprimir a minha grande satisfação e a enorme honra que é para mim participar nesta iniciativa e que estreita ainda mais, se isso for possível, os laços entre estes dois países, que são países irmãos, como todos sabemos, que são o Brasil e Portugal. Laços esses que têm um significado muito especial neste Dia de Portugal, de Camões e das comunidades. Agradeço sinceramente à doutora Roseli Cruz o convite que me foi dirigido, também ao Sr. Jorge Campos, enquanto diretor do IBAJUDE, que conheço pessoalmente e que me dá muita satisfação esse conhecimento e essa amizade, e congratulo-os por esta iniciativa que me parece realmente muito importante e muito interessante em termos de direito comparado,
sobre as visões do que é o direito da falência, o vulgo insolvência, tratados nos 2 ordenamentos jurídicos, o Brasil e Portugal. Ora bem, nestes 5 minutos, muito rapidamente, só para dar uma nota do que tem sido, de facto, o meu dia-a-dia enquanto magistrada num Tribunal de Comércio aqui no norte de Portugal. No fundo, o meu trabalho tem sido mais já na fase da insolvência da empresa. Porquê? E convém dar esta nota para que se perceba, embora o Tribunal de Comércio, obviamente, lide com o processo desde o início até ao fim e, portanto, eventualmente com um processo especial de revitalização, que eventualmente possa correr mal e depois até a empresa vá para a insolvência. No meu caso específico é um bocadinho diferente, já vou explicar porquê. Eu estou nesta jurisdição desde 2019 e o Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia, a determinada altura, resolveu criar uma espécie de uma secção especializada dentro da secção especializada que já é o Tribunal de Comércio e colocar um magistrado ou 2 para tentar recuperar os processos, não as empresas, mas os processos mais antigos e mais complexos. Porque, de facto, havia processos que vinham ainda do tempo das falências, como a minha distinta colega falou, nós já não temos falências porque o paradigma, digamos, alterou-se em 2004, com a entrada em vigor do Código de Insolvência, mas havia processos ainda muito antigos, muito complexos, com muitos credores, muitos bens apreendidos para a massa falida na altura e que careciam ainda de resolução. E, portanto, calhou-me a mim este tipo de serviço, ou seja, de dar andamento a este tipo de processos. E, portanto, os processos que eu tenho são processos cuja falência, em alguns, e insolvência, noutros, um bocadinho mais recentes, já foi decretada há muitos anos. O processo, a liquidação da empresa já está a correr também há alguns anos, o administrador da insolvência já está a fazer as diligências no sentido da venda dos bens que foram apreendidos e, basicamente, a minha atividade nesta jurisdição tem sido tramitar uma parte do processo que tem a ver com a verificação e a graduação dos créditos na insolvência, ou seja, nestes processos que são bastante complexos, há uma grande quantidade de credores que vêm ao processo reclamar o seu crédito em qualidades diferentes e com naturezas diferentes. E, portanto, é preciso, em algumas situações em que o administrador da insolvência não reconheceu esses créditos ou em que alguns dos credores ou a própria insolvente impugnou os créditos, é preciso fazer prova e, portanto, é preciso marcar os julgamentos, realizar os julgamentos para depois preferir a sentença de insolvência. Portanto, no fundo, só para dar nota que a minha prática tem sido um bocadinho, digamos, circunscrita a esta parte do processo, que é uma parte do processo, como digo, em que a insolvência já foi decretada há muito tempo e, portanto, já não está em cima da mesa qualquer possibilidade de recuperação, qualquer possibilidade de processo especial de revitalização ou outra medida com vista à viabilização da empresa. Não, a empresa já está insolvente e no fundo, eu estou apenas só a tentar verificar quais são os créditos que é preciso reconhecer para depois graduar em termos de sentença. Só para finalizar esta minha primeira intervenção e também no seguimento um bocadinho daquilo que disse a doutora Elizabeth, explicar que, de facto, inicialmente nós tínhamos em Portugal o Código das Falências, o Código dos Processos Especiais de Recuperação da Empresa e de Falência, era assim que se chamava, e que foi aprovado pelo Decreto-Lei 132/93, que sofreu uma alteração grande já em 98, e enquanto essa legislação anterior tinha como primada a recuperação da empresa, de facto, dava, portanto, prevalência aos interesses dos credores e à satisfação dos seus créditos, o CIR, inicialmente, o processo de insolvência que temos atualmente, aquilo que veio fazer foi alterar um bocado este paradigma, dando prevalência aos interesses dos credores e à satisfação mais eficiente possível dos seus interesses, no fundo, o interesse de receber os créditos que tinham sobre a insolvência. Como a doutora Elizabeth já disse também, este nosso código foi sendo alterado, foi alterado logo em 2004, portanto ele entrou em vigor em 2004, mas depois logo o Decreto-Lei 200 de 2004 sofreu alteração, depois em 2006, 2007, 2008, 2009 e em 2012 teve uma alteração muito significativa
com a entrada em vigor da Lei 16/2012, de 20 de abril, que instituiu o processo especial de revitalização na sequência da ajuda financeira a que Portugal teve que recorrer no período da chamada Troika. Portanto, nessa altura realmente foi instituído este instituto jurídico, que tem um enorme alcance prático, como a minha colega já acabou por referir, e, portanto, o paradigma entre as duas visões do que era o Código de Falência anterior, do que é o Código de Insolvência atual, mudou radicalmente e, entretanto, o nosso Código de Insolvência, em relação àquilo que foi a sua vigência, digamos, original, também já sofreu alguma viragem no sentido de dizer que neste momento aquilo que se pretende é também que a empresa seja viável e desde logo com a entrada em vigor da Lei 16/2012 foi alterado o artigo 1º do Código, em que, se formos ver a redação original e a redação que temos hoje, percebemos que realmente houve uma alteração significativa. Na redação original dizia o artigo 1º que o processo de insolvência é o processo de execução universal, cuja finalidade era a liquidação do património do devedor e a repartição do produto obtido pelos credores. O artigo 1º, com estas alterações, diz-nos que o processo de insolvência tem como finalidade a satisfação dos credores pela forma prevista no plano de insolvência. Claro que nem sempre é possível, nem sempre chega a bom termo estes planos de insolvência, que nós sabemos, mas só para dar uma nota de que, na minha opinião, e da leitura que faço das alterações legislativas que foram ocorrendo ao longo do tempo, neste momento parece-me realmente que o nosso legislador está preocupado em que as empresas sejam viáveis e dotar, no fundo, os tribunais dos instrumentos necessários para que se consiga essa viabilização, que é realmente aquilo que se pretende, para bem da economia e para bem de nós todos. Muito obrigada. Muito obrigada por compartilhar, doutora Otávia, um pouco da sua visão sobre o direito de insolvência português e também a compartilhar a sua experiência como magistrada com relação ao direito empresarial e direito de insolvência. Eu passo agora a palavra para a querida desembargadora Mônica. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Como a desembargadora vê a possibilidade do judiciário cada vez utilizar mais métodos alternativos de solução de conflitos no âmbito empresarial, como já acontece no âmbito familiar ou dos juizados especiais, no caso do Brasil? Fique, por favor, à vontade para nos brindar com as suas palavras. Obrigada. Com a palavra aí, doutora Mônica. Doutora Mônica, só o microfone. Acho que ainda não foi. Gente, é assim, tecnologia é assim mesmo. Foi. Pronto. Bom, eu quero iniciar cumprimentando os meus ibajudianos e propondo desde já que o Ibaju seja renominado como o Instituto do Direito e da Emoção, porque a cada encontro nosso eu renovo a emoção de estar junto com a nossa presidente, a nossa querida amiga Roseli, e a cada encontro ela consegue com que eu contenha a minha emoção desde o início das nossas conversas. E hoje não foi diferente, Roseli. Eu levei um tempo aqui para me recuperar da emoção de você iniciar falando do que você sabe que na minha vida é o mais precioso, dos nossos pais, das nossas origens e das nossas raízes. E que bom, quando o mundo parece perecer, nós podemos estar aqui entre continentes, comemorando, renascendo e, sobretudo, olhando para frente, dizendo a vocês, meus amigos ibajudianos, que nós somos o contemporâneo. Nós estamos aqui para dizer que há viabilidade. E, sem mais delongas, apenas, doutora Roseli, se me permitir, eu gostaria de contextualizar
a nossa lei, dizendo que o Brasil, recentemente, passou por um importante período de mudanças legislativas na área de insolvência empresarial. Desde 2014, com a crise, nós já havíamos demonstrado uma necessidade de aprimoramento das nossas ferramentas de recuperação e de falência de empresas, a fim de que o país pudesse enfrentar com mais sucesso crises econômicas agudas, preservando a atividade empresarial e gerando benefícios econômicos e sociais delas decorrentes, seja pela preservação da empresa ou, então, pela rápida e eficaz realocação de ativos de empresas inviáveis na nossa economia. Em verdade, o que se constata, e está aí as recomendações do Parlamento Europeu para a União Europeia, como bem disseram as colegas que me antecederam, que já estávamos e já estamos diante de um movimento praticamente intercontinental nesse sentido. E, em meio à pandemia causada pela Covid, foi sancionada aqui no Brasil, pelo presidente da República, a Lei 14.112, agora, em dezembro, dia 24, de véspera de Natal, dia 24 de dezembro de 2020, a nossa lei, que já tinha 14 anos de vigência, foi, digamos assim, remodelada para atender exatamente a esses ditames internacionais e também a jurisprudência, que já se ultimava nesse sentido. Aliás, cada vez que eu falo nessa atualização da lei, eu me lembro, nós temos aqui no Brasil um doutrinador, um antigo doutrinador, que é o nosso mestre em direito empresarial, o Rubem Requião. Ele sempre, é uma frase recorrente, ele diz que a insolvência e o sistema que mais se desgasta em confronto com a realidade dos fatos é o sistema empresarial. E é verdade, né? Aqui no Brasil, essa nova lei incorporou, portanto, as soluções para essa maciça crise de insolvência que, na realidade, já existia e foi ultimada pela Covid. Nós temos uma lei, que é a Lei 11.101, atualizada agora pela lei promulgada no dia 24 de dezembro, que é a Lei 14.112, que leva em consideração a necessidade de simplificar e abreviar e reduzir os custos da recuperação, que nessa lei pode ser judicial, extrajudicial e, sobretudo, a falência. Nós, na verdade, aperfeiçoamos só agora os remédios jurídicos da crise empresarial. A recuperação judicial, como eu disse, seria para a empresa viável, a falência para a empresa inviável, ambos os institutos com o mesmo objetivo, apesar de técnicas diferentes. A lei, nos seus artigos 47 e 75, são bastante claras em dizer que hoje o direito insolvencial visa primariamente os direitos econômicos e sociais, e para isso desenvolveu métodos mais céleres e eficientes. Fora esses métodos de recuperação judicial, extrajudicial e falência, eu gostaria de destacar e notar que, pela primeira vez no Brasil, deu-se prioridade ao que eu pessoalmente sempre defendia, a criação do período de pré-insolvência regulamentado dentro do sistema de insolvência. Até então, nós usávamos, como está na lei, a mediação e a conciliação na pré-insolvência e na insolvência incidente, por meio de critérios de hermenêuticas,
ou tendo até como fonte a jurisprudência. Pela primeira vez, a Lei 14.112 positivou esse processo, trazendo, então, à nossa lei o que nós chamamos de processo de negociação coletiva, que traz quase que um consenso, pelo que eu estou vendo, em torno da matéria. Com efeito, a lei traz exatamente esses termos, a conciliação e a mediação, que deverão ser incentivadas em qualquer grau de jurisdição. E aqui vou abrir aspas, que esse é o artigo 20A da lei, mas no artigo subsequente, ela é muito clara em dizer que os administradores judiciais, e aí eu me dirijo ao público do Ibaju, aos meus amigos ibajudianos, para ressaltar da responsabilidade. A conciliação e a mediação, segundo essa lei, deve ser incentivada pelo administrador judicial. Mas eu também quero ressaltar, e como bem diz o nosso colega aqui da comarca de São Paulo, Dr. Marcelo Sacramone, o mecanismo de pré-insolvência, através da conciliação e mediação, na verdade, assim quis o legislador dizer, quis usar o método do procedimento autocompositivo, que não poderá ser imposto às partes pelo juiz. Na verdade, será concretizado a partir da manifestação da vontade de cada um. Portanto, aqui a mediação e a conciliação são enumerados como métodos exemplificativos de negociação coletiva numa fase pré-insolvencial. Esse é um instituto bastante recente entre nós, e a minha colega, doutora Anglizei, é doutora na aplicação desses princípios, que agora foram incorporados ao nosso sistema recuperacional e falimentar. Na verdade, ele vem de uma forma híbrida, porque traz no seu âmago uma tutela cautelar de urgência que permite a suspensão do processo de execução iniciado contra a devedora. O prazo é de 60 dias, podendo ser renovado em um procedimento instaurado pelo Sejus, que aí, minha querida Anglizei, eu vou passar para você depois, para explicar como nós desenvolvemos aqui no Brasil esse processo através do Sejusc. Enfim, a partir dessa contextualização, o que eu gostaria de trazer como conclusão dessa minha exposição é uma conclusão de ordem acadêmica que vai, a meu sentir, repercutir muito na aplicação da lei brasileira, da mesma forma que repercutiu no regime extrajudicial de recuperação de empresas português. Estudando através da literatura portuguesa, a professora Teresa Torra, ela afirma que o regime extrajudicial, agora caracterizado na nossa lei, e já constante anteriormente do diploma português, é um instituto de pré-insolvência que corresponde a um verdadeiro instituto jurídico. Já aqui no Brasil, o ministro Ricardo Vilas Boas, nosso ministro do Superior Tribunal de Justiça, através da doutrina também, juntamente com o nosso colega de São Paulo, Daniel Carnio Costa,
falam que esse instituto jurídico no Brasil corresponde a um procedimento de jurisdição voluntária. E me desculpem aqui o alongado do tempo, mas essa é, mais uma vez digo, a conclusão que eu gostaria de trazer. A pré-insolvência, a recuperação extrajudicial através dessa negociação coletiva, hoje é um instituto jurídico positivado, não só através do direito material, porque traz leis nesse sentido, mas também através do nosso direito procedimental. Isso, para nós, aplicadores da lei, a meu sentir, traz uma importância enorme, porque, diante dos processos de insolvência, de recuperação e de falência, nós sabemos que os nossos instrumentos são parcos, principalmente quando falamos de insolvências intercontinentais. A utilização de um instrumento jurídico ou de uma jurisdição voluntária, como querem os doutrinadores brasileiros, nos traz o que antes não tínhamos aqui no Brasil, mas a segurança na aplicação da lei. E, sobretudo, a estabilidade para um sistema jurídico que, num país de dimensões continental, tem suma importância na prestação jurisdicional. Desculpa o alongado da minha fala, mas, doutora Roseli, antes de qualquer opinião sobre o assunto, eram essas as premissas que eu gostaria de colocar. Muito obrigada, desembargadora Mônica, por realmente nos trazer tanta riqueza na exposição e em um momento tão importante para nós em relação à mudança legislativa, a própria questão toda das recomendações do CNJ. Então, eu agradeço muito as suas palavras e a sua disponibilidade por estar conosco. Mais uma vez, obrigada. Eu gostaria agora de passar a palavra, retomar a palavra, à doutora Elizabeth. Doutora Elizabeth, face a apresentação anterior, que foi muito bem colocada no início desse nosso encontro, sobre os instrumentos de recuperação de empresas pré-insolventes em Portugal, a doutora poderia concretizar esses instrumentos na perspectiva extrajudicial, tendo em conta, nomeadamente, o papel da mediação? Por favor, com a palavra. Obrigada, doutora Roseli. Eu já vi aqui pela comunicação também da doutora Mónica que nós temos aqui muitos pontos em comum. Eu iria, antes de mais, fazer um bocadinho um contexto sobre o surgimento destes instrumentos pré-insolvenciais, um bocadinho para se perceber de seguida o que é que eu vou falar. E já naquele sentido que falou a doutora Otávia, eu chamava a atenção que nós não tínhamos em Portugal estes instrumentos antes de 2011. Ou seja, estes instrumentos surgiram no tal quadro de auxílio financeiro, no âmbito da tal troika que falou a doutora Otávia. Esta troika era o quadro de auxílio financeiro à República Portuguesa, que foi assegurado pelo Banco Central Europeu, pela Comissão Europeia e pelo Fundo Monetário Internacional, na sequência daquela crise que também assolou o mundo inteiro de 2008. E, portanto, surgiu este quadro de auxílio financeiro e, no âmbito deste quadro, começaram a surgir toda uma série de medidas. E, antes de mais, foi aprovada uma resolução do Conselho de Ministros, a Resolução 43 de 2011, e nessa resolução surgiram desde logo um conjunto de princípios, 11 princípios, os princípios orientadores da recuperação extrajudicial dos devedores. Estes 11 princípios, o que é que visavam e visam, porque eles ainda são aplicáveis, no fundo, é potencializar as negociações no âmbito da tal recuperação extrajudicial dos devedores. Eu não vou aqui falar de todos, destaco só pela sua importância o princípio segundo, que diz que durante todo este procedimento, portanto, este procedimento no sentido de obter uma recuperação dos devedores, eles devem atuar com boa-fé. Portanto, é o princípio essencial e atuando com boa-fé na busca de uma solução construtiva para todos os envolvidos, tanto os credores como o devedor.
Já depois, em 2012, foi aprovado um programa muito importante que, entre outras medidas, tinha várias medidas, ou tem várias medidas no âmbito desta recuperação extrajudicial, que foi o programa Revitalizar. Portanto, este nome assim muito inovador, o programa Revitalizar, e foi no âmbito deste programa Revitalizar que foi então introduzido, foi uma das tais alterações de que falou a doutora Otávia, foi introduzido no nosso Código de Insolvência o tal processo especial de revitalização que nós não tínhamos até o momento. Nós até essa data só tínhamos um plano de insolvência, mas já depois da insolvência do devedor ser decretada. Portanto, aqui foi previsto este mecanismo pré-insolvencial que permite a recuperação das empresas. Depois, em 2018, surge a tal Lei 8 de 2018, o tal regime que a doutora Mónica também falou, mas o regime português, o regime extrajudicial de recuperação de empresas. Portanto, ele surgiu em 2018 em substituição de outro sistema que havia, que era o CIREV, portanto, um sistema que não resultou muito bem e, portanto, o legislador aqui em 2018 resolveu substituir este mecanismo. Antes de falar um bocadinho deste mecanismo aqui em Portugal, eu ainda queria falar de outros dois diplomas com muita importância nesta matéria. Um decreto-lei, que é o Decreto-Lei 47 de 2019, que criou um mecanismo que é o denominado Mecanismo de Alerta Precoce. O que é este Mecanismo de Alerta Precoce? Isto depois vai ter importância para o tal regime da recuperação extrajudicial. É um mecanismo informativo que presta, numa base anual, informação aos empresários sobre a situação económico-financeira das suas empresas. E o que é que este mecanismo informativo permite? Permite um autodiagnóstico da situação dessa empresa e um autodiagnóstico que não é voluntário, ou seja, os administradores das empresas, os empresários, anualmente têm esta informação sobre a situação da sua empresa, que é uma informação que surge automaticamente e, portanto, eles não podem dizer que ignoram que esta empresa se encontra numa situação, digamos assim, de maior dificuldade que permita aceder a estes instrumentos. Outro diploma importante para esta matéria, designadamente a mediação, o Estatuto do Mediador de Recuperação de Empresas. Este estatuto surgiu em 2018, através da Lei 6 de 2018, de 22 de fevereiro. E o que é este mediador de empresas? É uma pessoa incumbida de prestar assistência ao devedor esse que se encontra ou numa situação económica difícil ou já numa situação de insolvência, e, portanto, o que é que ele faz? Ele tenta auxiliar, ou a sua função é auxiliar a negociação com os credores com vista, então, a alcançar o tal acordo extrajudicial de reestruturação ou de recuperação das empresas. Este estatuto o que é que prevê? Prevê listas de mediadores de insolvências, e estas listas de mediadores de insolvências, eu vou só parar aqui um bocadinho, que nós temos aqui uma ambulância neste momento a passar, e eu penso que está um bocadinho a perturbar o som, peço desculpa, mas são coisas que acontecem. Então, já passou. Este estatuto do mediador de insolvência, o que é que tem? Tem as tais, está equiparado ou tem como acréscimo, digamos assim, umas listas de mediadores de insolvências, e estas listas permitem então essa nomeação. Este estatuto prevê vários tipos de normas. Normas de acesso, normas referentes à atividade do mediador, normas também referentes à remuneração e ao pagamento desse mediador e mesmo normas referentes a sanções a esse mediador no caso de ele não cumprir as suas funções. E, mais especificadamente, que funções são essas? O que é que pode fazer esse mediador? Pode, desde logo, analisar a situação económico-financeira do devedor, pode, juntamente com o devedor, aferir, então, se este devedor é suscetível de recuperação e pode, então, também ajudar esse devedor na elaboração de um acordo de maneira a estabelecer, então, um plano ou um acordo de reestruturação ou estabelecer as negociações que levem a esse acordo de recuperação. Portanto, este mediador tem um papel que pode ser fundamental no tal regime extrajudicial de recuperação de empresas. Vou agora falar um bocadinho mais detalhadamente, depois já vou falar um bocadinho sobre estas funções em concreto neste regime. Portanto, o que é isto do regime extrajudicial de recuperação de empresas em Portugal? Ele tem duas vertentes, ou quase que como dois regimes. Tem um regime, em primeiro lugar, aplicável à negociação de um acordo de reestruturação e um regime aplicável a um acordo de reestruturação que já foi anteriormente negociado entre o devedor e os credores
e que pode ser então submetida à execução através deste regime extrajudicial de recuperação de empresas. Numa primeira situação, o devedor, neste primeiro regime, o devedor submete então um protocolo de negociação. Este protocolo de negociação vai ser submetido a este regime no sentido de conseguir o tal acordo de reestruturação. Numa segunda situação, a empresa apresenta então um acordo já negociado e assinado pelos credores, não sendo aqui exigível, tanto num como noutro, que participem todos os credores, portanto pode ser só parte destes credores. E o que é que este acordo visa? Visa então que a produção dos efeitos seja submetida a este regime. Qual é aqui a diferença ou o grande, digamos assim, óbice deste acordo extrajudicial relativamente ao tal acordo previsto no plano no Código de Insolvência? A grande diferença é que aqui, neste regime, ele não vincula todos os credores. Enquanto no Código de Insolvência, o chamado processo especial de revitalização vincula todos os credores, independentemente de eles participarem ou não neste acordo, aqui neste sistema ele não vincula. Como é que o legislador atalhou um bocadinho esta situação? O legislador permite que este acordo alcançado possa depois dar início a um processo especial de revitalização, esse sim já sujeito à homologação judicial e possa então vincular todos os credores. Este processo extrajudicial é um processo que é da iniciativa do devedor, portanto tem que ser ele a iniciar este processo, é com algumas exceções confidenciais e o legislador privilegia a transparência no alcance deste acordo. Que tipo de acordo é que pode ser alcançado? Todo e qualquer acordo e toda e qualquer medida que sejam admissíveis de alcançar dentro do princípio da liberdade contratual. Portanto, o devedor e os credores podem acordar, dentro daquilo que a liberdade contratual lhes permite, tudo o que eles quiserem, digamos assim, passa a expressão no âmbito do acordo. Este acordo deve orientar-se, antes de mais, pelo princípio da boa-fé e pelos tais princípios de que eu falei há pouco da Resolução 43 de 2011, os tais princípios orientadores da recuperação extrajudicial dos devedores. Portanto, esses tais princípios são aqui aplicáveis. Efeitos desse acordo. Alcançado este acordo, quais são os efeitos? São, antes de mais, efeitos processuais, portanto, há ali algumas ações que terminam, não é? Algumas ações de vária natureza que terminam. São efeitos sobre as obrigações fiscais do devedor, portanto, digamos assim, algum perdão, passo o termo, relativamente a obrigações fiscais, e efeitos sobre os contratos ou os negócios jurídicos. Aqui só uma pequena palavra relativamente à tal Lei 75 de 2020. Esta Lei 75 de 2020 veio estender a possibilidade de recorrer a este diploma aquelas empresas que já estão insolventes, na tal base temporária que eu falei, portanto, o regime está previsto só até 31 de dezembro de 2021, e, portanto, uma empresa que seja insolvente, na condição de que essa situação ocorra em virtude da situação da pandemia Covid-19, e, para além disso, tem que ter um ativo superior ao passivo, pode, ao contrário do que acontece no regime-regra, socorrer-se, então, deste regime. E o que é que acontece aqui quando esta empresa se socorre deste regime? Ela é aplicável, portanto, todas estas normas que anteriormente não lhe eram aplicáveis e que agora, ao abrigo desta tal lei, passam a ser aplicáveis neste regime, digamos assim, temporário. Voltando agora um bocadinho ao mediador de recuperação de empresas. No âmbito deste processo, o próprio devedor pode pedir esta nomeação do mediador de recuperação de empresas. E pode pedir esta nomeação a um organismo português, que é o IAPMEI, que tem competências muito alargadas em Portugal, que é a Agência para a Competitividade e Inovação. É este IAPMEI que vai então nomear este mediador de recuperação de empresas. E o que é que o mediador faz neste tipo de processos? Portanto, ele apresenta aos credores um diagnóstico económico ou financeiro sobre a situação da empresa. Portanto, a função, desde logo, uma das funções é apresentar esse diagnóstico aos devedores, aos credores, para que eles possam, então, ter aqui todos os elementos no âmbito deste processo. E para essa apresentação, ele pode socorrer do tal mecanismo que eu falei há pouco, do mecanismo da alerta precoce, portanto, pode socorrer-se deste mecanismo para apresentar este tal diagnóstico aos credores, para eles depois poderem decidir, digamos assim, se aderem ou não a esse acordo. Para além disso, qual é o papel do mediador neste processo? Ele tem que assegurar que todos os credores
têm o acesso igual ou equitativo, como diz o legislador, às informações relevantes para o bom andamento do processo de negociação. Portanto, no fundo, ele tem ali aquele papel de assegurar que todos os credores têm acesso a uma informação igual. Portanto, todos estão na mesma situação para que se poder chegar a este acordo. Eu vou terminar aqui dizendo que estes mecanismos, designadamente estes mecanismos previstos fora do nosso Código de Insolvência, têm ao longo do tempo sofrido alguns ajustes. E o próprio Código de Insolvência, a doutora Otávia terminou ali na 4ª alteração, mas nós já vamos com 14 alterações desde 2014 ao nosso Código de Insolvência, portanto já vai na alteração 14ª. Curiosamente, no âmbito desta legislação de emergência da pandemia Covid-19, que é como é chamada a legislação em Portugal, que foi feita no âmbito desta situação, não houve nenhuma alteração ao Código de Insolvência. No entanto, o legislador tem vindo sempre, através de diplomas fora do Código, a tentar responder, designadamente no âmbito da insolvência e da recuperação de empresas, a esta situação, cada vez mais no aproveitar a possibilidade da recuperação da empresa. Cada vez mais isto tem sido mais um enfoque em Portugal e agora também no âmbito desta tal legislação de emergência, a tal Lei 75 de 2020, mais uma vez ressaltou esse enfoque do legislador português em tentar cada vez mais viabilizar e recuperar estas empresas. Resta-me agradecer mais uma vez a palavra e o convite e troco a palavra para a doutora Roseli novamente. Obrigada. Doutora Elizabeth, muitíssimo obrigada por sua exposição. Eu realmente acredito que tanto o legislador português quanto o legislador brasileiro, o enfoque de viabilizar e recuperar empresas viáveis tem sido desafiador, porque depende muito de qual é o segmento da empresa, a dinâmica toda em relação a isso, e se conseguir essa efetividade, de fato, é um desafio, diria que diário, né? De todos os stakeholders do processo. Eu achei super interessante também a questão do mecanismo informativo, achei também, assim, queria até estudar mais sobre isso e peço já desde já que esteja onde posso procurar com a doutora Elizabeth, com a doutora Otávia, em relação ao acordo de reestruturação e o próprio processo de revitalização, né? E o mediador apresentando realmente o diagnóstico necessário, né, com enfoque financeiro para os credores, que costuma ser essencial. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada por essa brilhante exposição. E agora, vamos seguir, então, com a doutora Anglizei. Muitíssimo obrigada mais uma vez por estar aqui, doutora, e falando um pouquinho aqui da atuação do AJ e suas funções e atribuições. Nós sabemos da importância dos AJs nas recuperações judiciais. Com as recentes mudanças na lei, que já falamos aqui, as próprias recomendações do CNJ, como a doutora vê as funções, as atribuições dos AJs no universo das recuperações judiciais, doutora Anglizei? Por favor, tenha a palavra. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia aqui no Brasil, né? Boa tarde em Portugal. Eu quero expressar minha alegria e minha honra de participar desse encontro do IBAJUD. Eu agradeço o convite da idealizadora do evento, a doutora Roseli, e eu a cumprimento por mais essa iniciativa de reunião dos dois países em torno do tema da insolvência, né? Já tivemos várias iniciativas nesse sentido, o que é sempre muito produtivo, porque nós aprendemos muito uns com os outros, né? Minhas caras colegas portuguesas, doutoras Elizabeth Assunção e Otávia Marques, para mim é uma honra estar com vocês. Todos os nossos momentos de preparação, né, foram muito alegres, e a doutora Elizabeth eu tenho o prazer de conhecer pessoalmente, e eu quero dizer que, mais uma vez, isso demonstra a irmandade das nações. A desembargadora Mônica, minha cara amiga, que bom que é estar com você novamente. Nós estamos sempre juntas, trocando ideias e projetos, no sentido de melhorar a atuação da magistratura,
no processo de insolvência. Eu quero só fazer uma colocação aqui, uma doce lembrança, que eu conheci a desembargadora Mônica exatamente em Portugal. Então, os nossos laços com as terras portuguesas são muito grandes. Tivemos um grande congresso na Universidade de Lisboa e depois um curso na Universidade de Coimbra, e em outros congressos no Brasil recepcionamos diversas autoridades portuguesas. Então, eu cumprimento todos do IBAJUD para que se esforçaram para que esse encontro acontecesse. Eu faço na pessoa do Jorge Campos. Também cumprimento todos que nos assistem e entendem a celebração desse importante dia, né, para Portugal e para o Brasil também. Eu vou falar sobre a figura do administrador judicial no Brasil, vou fazer considerações muito breves, pontuando as características mais importantes, né? A figura propriamente do administrador judicial, ela surgiu com a edição da Lei 11.101, em 2005. Essa lei, ela disciplina os processos de recuperação judicial, extrajudicial e falência. Essa lei, ela foi atualizada recentemente, como a desembargadora Mônica disse, pela Lei 14.112, no final de 2020. Há uma certa dissonância na doutrina a respeito da natureza jurídica do administrador judicial. Mas a mais relevante, a maioria da doutrina, ela se inclina no sentido de que ele é um auxiliar da justiça, ele é um auxiliar do juízo, um órgão da administração do processo de insolvência e que trabalha na preservação do interesse público, na consecução da finalidade desse tipo de processo que tem um interesse público muito evidenciado. No Brasil, a nomeação do administrador judicial ele cabe exclusivamente ao juiz. Quando da decisão de deferimento da recuperação judicial ou da decisão que decreta a falência, nessa decisão o juiz nomeia o administrador. Essa escolha é livre entre profissionais idôneos, preferencialmente advogado, economista, administrador de empresas, contadores, ou uma pessoa jurídica especializada, o que tem se tornado cada vez mais comum. Pessoas jurídicas com um quadro multidisciplinar. A lei também permite que se possa contratar auxiliares. Em processos muito complexos, vultosos ou extremamente volumosos, pode acontecer que mesmo uma pessoa jurídica com uma equipe disciplinar necessite da contratação de auxiliares, e isso vai ser analisado pelo juiz caso a caso. Recentemente, o CNJ, ele editou uma resolução, a 393, é recente mesmo, que é 28 de maio desse ano, regulou a criação de cadastros pelos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal. Então, a recomendação, há uma determinação de criação de cadastro e há uma recomendação no sentido que a nomeação recaia preferencialmente entre esses profissionais cadastrados. Os tribunais têm 60 dias para implantar esses cadastros. A nossa lei, ela prevê a situação de impedimento do administrador judicial. Claro, quem nos últimos anos tenha sido destituído, deixou de prestar conta, ou teve contas reprovadas. Também a lei prevê hipóteses de suspeição, caso de parentesco, por afinidade com o devedor, que seja amigo, inimigo, dependente do devedor ou de seus administradores. Essa resolução 393, ela também traz outras hipóteses de suspeição. O devedor, o credor ou o Ministério Público
podem se opor a essa nomeação e requerer a substituição quando a substituição ela não observou esses preceitos. Então, é de livre nomeação, porém está sujeito a todas as regras de impedimento e suspeição que estão previstas tanto na lei como na resolução do CNJ, quanto no Código de Processo Civil. A Lei 11.101, que foi atualizada, ela, no artigo 22, ela descreve as atribuições do administrador judicial, deveres, funções, e todas de extrema relevância, mas a que se vê o seu maior protagonismo é na fase de verificação administrativa de créditos. Essa fase, ela é desenvolvida perante o próprio administrador judicial, que vai fazer a depuração dos créditos que foram arrolados pelo devedor. Então, essa fase, como ela se desenvolve perante o administrador judicial, que é um órgão não jurisdicional, se permite uma certa flexibilidade de atos, de formalidade desses atos, né? Inclusive, se permite que o administrador judicial, de ofício, sem interferência do juiz, ele promova diligências que ele entende necessárias e pertinentes para a verificação da veracidade e da legitimidade desses créditos. Inclusive, ele pode solicitar informações ao devedor e aos seus credores. Então, ele tem um prazo de 45 dias para apreciar essa documentação e elaborar a sua relação, e a recomendação 72 do CNJ, ela prevê que o resultado do trabalho dessa fase, ele seja consolidado num documento chamado Relatório da Fase Administrativa, e no intuito de compartilhar boas práticas, o parágrafo 2º do artigo 1º, ele dispõe sobre as informações que devem constar desse relatório. O que me chama mais atenção é que deve existir uma exposição sucinta dos fundamentos que sustentaram a rejeição ou acolhimento de cada pedido. Isso é interessante porque, embora o administrador ele não esteja no exercício da jurisdição, a fundamentação é importante porque envolve interesse público e vai auxiliar os irresignados no manejo da impugnação judicial. Essa fase é muito importante, ela demonstra que a atuação do administrador judicial ela deve ser ética, proativa, motivada, eficiente e transparente. Com relação aos deveres do administrador judicial, a lei especifica deveres comuns na recuperação judicial e na falência e deveres específicos para cada um dos processos. Entre os deveres comuns, eu vou destacar o dever de informação. Essa informação que o AJ produz tem que ser clara, precisa, atualizada e disponível para todos os agentes do processo. Coexistem os deveres de prestar informação e de solicitar informação. A adoção gradual do processo eletrônico no Brasil fez com que o CNJ determinasse que o administrador judicial deve manter um endereço eletrônico com todas as informações do processo, inclusive com o campo específico para apresentação dos pedidos de habilitação e divergência. Isso demonstra a modernidade exigida pela crescente digitalização que vem ocorrendo nos processos brasileiros. Existem também deveres inerentes à administração do processo, são ligados à organização, à eficiência do processo, como, por exemplo, requerer a convocação de AGC, apresentar relatório mensal de atividades, fiscalizar a veracidade e a conformidade das informações que são prestadas pelo devedor. Essa reforma que eu me referi, e a desembargadora Mônica também,
ela incluiu novos dispositivos que aumentaram o protagonismo da atuação do AJ, e também o protagonismo foi acompanhado do aumento de responsabilidades também. O que eu gostaria de destacar é que o administrador agora ele tem um papel mais definido, no sentido de que a ele cabe também estimular a conciliação e a mediação no bojo desses processos. E não só estimular, como acompanhar a tratativa e se esforçar para que todos os envolvidos no processo tenham esse espaço para alcançar as soluções com a aplicação desses métodos alternativos de solução de conflito. O dever de transparência, nós observamos quando a lei e as recomendações do CNJ dizem que o administrador ele tem que manter o endereço eletrônico na internet com todas as informações referentes ao processo, para que o acesso seja cada vez mais facilitado a todos os devedores de qualquer lugar do Brasil, né, considerando as nossas dimensões continentais. Isso é muito importante, que cada vez mais isso seja uma boa prática. Obviamente, situam-se deveres de diligência e fiscalização, que é a apresentação de relatórios, o acompanhamento do cumprimento do plano, o acompanhamento das atividades, e coexistem aqueles deveres específicos da falência, que são deveres relacionados à arrecadação, diligência de avaliação e realização do ativo. O que também me chama a atenção é que na reforma da lei constou que cabe ao administrador judicial proceder à venda de todos os bens da massa falida no prazo máximo de 180 dias, contado da data da juntada do auto de arrecadação, salvo por impossibilidade fundamentada e reconhecida por decisão judicial. Na minha opinião, isso é um importante avanço, isso é um importante marco, porque a eternização dos processos de falência é um aspecto bem desafiador, é um aspecto que nós precisamos corrigir isso, né? Porque os processos de falência, eles parecem ser infindáveis com a não realização desses ativos. Bom, a nomeação cabe ao juiz e a substituição e a destituição também cabem ao juiz. A destituição, ela pode ocorrer de ofício ou a requerimento, e ela tem uma conotação punitiva. Ela envolve um ato de descumprimento de dever do administrador judicial que tenha causado lesão ao devedor ou a terceiros. A substituição, por sua vez, ela é distinta. O juízo, ele não avalia desídia, conduta culposa ou dolosa do administrador judicial. Ele avalia eventuais irregularidades relacionadas por exemplo, a morte do administrador, a interdição, ou quando ocorre a dissolução da pessoa jurídica. Ou ainda, parte da jurisprudência diz que pode haver a substituição não fundamentada pelo juiz, porque ele é um profissional de confiança do juízo. Então, o juízo poderia fazer a substituição sem apontar as razões dessa substituição. Por outro lado, parte da jurisprudência também diz que, mesmo no caso de substituição, o juiz deve apontar as razões fundamentar a sua decisão, a razão pela qual ele substitui. Com relação à remuneração, o juiz também fixará o valor, considerando a capacidade de pagamento da devedora, o grau de complexidade daquele processo e os valores praticados no mercado. Contudo, a lei estabelece um teto de
5% do valor devido aos credores no caso de recuperação judicial ou valor de venda no caso de falência. E também diz que não excederá 2% no caso de microempresa e empresas de pequeno porte. Aquele que for substituído, ele terá a sua remuneração proporcional ao trabalho desenvolvido e, no caso de destituição, ele não terá direito a nenhuma remuneração. Os honorários, como eu disse, são fixados pelo juiz e parte dos juízes adotam a possibilidade de que esse valor seja negociado pelas partes. Essa postura, ela encontra crítica e uma resistência justamente em razão do papel fiscalizatório que o administrador judicial exerce. O que nós observamos é uma notória evolução da figura do administrador judicial no processo brasileiro, uma crescente profissionalização da sua atividade. Observamos como julgadores que a sua boa atuação, uma atuação realmente eficiente, traz celeridade ao processo, assim como transparência e redução da assimetria de informação entre as partes, que essa atuação do administrador ela é decisiva e definitiva para o processo de sorgimento da empresa ou a rápida e eficiente liquidação naqueles casos em que ela não for viável. Muito obrigada. Doutora Anglizei, uma verdadeira aula, nos brindou aí realmente com uma verdadeira aula sobre o papel dos AJs no Brasil. Engraçado, porque até é curioso falar sobre isso, não é que é engraçado, é curioso. Quando nós idealizamos, né, o IBAJUD, quando eu fundei o IBAJUD, a figura central que nós nos baseamos foi justamente no administrador judicial. Nós sempre acreditamos, eu sempre acreditei particularmente, todo mundo sabe, sou advogada de credor, que a profissionalização da profissão é necessária, sempre foi, e acho que hoje em dia isso se torna uma realidade, né? A eficiência, ela é necessária nos processos e o AJ faz parte disso, principalmente, né? Então, eu queria realmente novamente agradecer, porque foi de fato uma aula. Muitíssimo obrigada pelas palavras. E agora, eu gostaria de pedir à doutora Otávia uma breve exposição acerca das características principais da figura do administrador de insolvência, que é para o direito português. Por favor, doutora Otávia. Obrigada mais uma vez, doutora Roseli. Por aquilo que eu ouvi, a figura do administrador de insolvência no direito português não é assim tão diferente da vossa figura do administrador judicial no Brasil. Realmente, por aquilo que eu ouvi, são mais os pontos de contacto do que propriamente as divergências. Ora bem, sem querer, obviamente, esgotar o tema, porque a figura do administrador de insolvência no direito português é uma figura que perspassa todo o processo de insolvência, que seja processo de revitalização inicialmente, seja depois processo de insolvência, é uma figura, digamos, condutora de todo o processo. Só dar nota que, de facto, o Código da Insolvência instituiu a figura do administrador judicial provisório, é assim que se designa no direito português, que tem intervenção no processo social de revitalização, que já falamos há bocadinho, e depois temos a figura do administrador da insolvência, que veio substituir as funções do antigo gestor judicial, que atuava na fase da recuperação da empresa insolvente, falida, e do liquidatário judicial, que procedia à liquidação do património falido na anterior legislação. E, portanto, neste momento temos agora um único interveniente que tem poderes de gestão judicial da empresa insolvente. Tal como no direito brasileiro, por aquilo que percebi, diz-nos a nossa lei também que a nomeação do administrador de insolvência é da competência do juiz. O artigo 36, número 1, a linha D do nosso Código de Insolvência, diz-nos que com a declaração de insolvência, portanto com a sentença declaratória de insolvência, o juiz deve proceder à nomeação do administrador de insolvência.
E, portanto, é uma competência exclusiva do juiz, e diz a lei também que a escolha deve recair sobre a entidade inscrita em lista oficial de administradores. Portanto, na nossa lei, o nosso sistema é o seguinte: há uma lista oficial onde estão inscritos os administradores de insolvência, e a nomeação destes administradores recai sobre alguma das pessoas que consta dessa lista. E como é que se faz isto? Ora bem, agora no tempo da digitalização, o juiz faz-se através de um simples clique no computador. Porquê? Porque há uma funcionalidade do nosso sistema de tramitação dos processos judiciais, que é o sistema informático Sítios, em que o juiz, quando está a proferir a sentença de insolvência, no fim, quando vai proceder à nomeação do administrador, clica lá numa funcionalidade e aparece o nome. Isto para quê? Isto justamente para gerar a aleatoriedade que a lei impõe, por uma questão de transparência também. Portanto, o juiz não sabe sequer quem é a pessoa que vai nomear, é a pessoa que, no fundo, o computador, digamos assim, que diz que é esse que está naquele momento para nomear. Isso faz com que a escolha seja aleatória, naturalmente, mas também que os administradores não sejam sempre nomeados os mesmos para vários processos. Portanto, vai rodando, o que é, obviamente, tem ganhos também de eficiência. Só uma nota também para dizer o seguinte: a figura do administrador da insolvência no direito português, obviamente que está prevista no Código de Insolvência, mas o nosso administrador de insolvência, a figura do nosso administrador de insolvência tem um estatuto próprio, que é o estatuto que lhe foi conferido pela Lei 22/2013, de 26 de fevereiro, que entretanto sofreu também alterações e neste momento a alteração que está em vigor é da Lei 17/2017, de 16 de maio. E o artigo 2º deste estatuto diz-nos que o administrador judicial é a pessoa incumbida da fiscalização e da orientação dos atos integrantes do processo especial de revitalização, se estivermos na fase do processo de revitalização, bem como da gestão ou liquidação da massa insolvente no âmbito do processo de insolvência, sendo competente para a realização de todos os atos que lhe são cometidos pelo estatuto, este estatuto que eu acabei de referir, e pela lei de insolvência. Portanto, no fundo é uma figura que está presente em todo o processo de insolvência e é uma espécie de interlocutor, não só entre o devedor e os seus credores, mas também entre estes e o próprio tribunal. É a pessoa, tal como no direito brasileiro, que está incumbida de aportar ao processo informações que tenha acerca do devedor, acerca dos credores e também, obviamente, acerca da forma como o processo vai ser conduzido, sendo certo que grande parte dos atos do processo são realmente cometidos ao administrador de insolvência, depois já falarei um bocadinho mais à frente. Pronto. Então, estávamos a falar que a nomeação é da competência exclusiva do juiz, e a escolha deve recair sobre a entidade inscrita na lista oficial. Há aqui uma pequena nota para dizer o seguinte: logo no requerimento inicial, portanto, se imaginemos que a insolvência é requerida por um credor, ou mesmo o próprio devedor que se apresenta à insolvência, no próprio requerimento inicial podem pedir que seja nomeada uma certa determinada pessoa, ou seja, não cometem depois à indicação e à nomeação do juiz um administrador de insolvência aleatoriamente. Simplesmente nestas situações esse pedido tem que ser devidamente fundamentado, designadamente quando esteja em causa processos de grande complexidade ou cujas matérias seja muito específica, ou então, diz-nos a lei, em situações em que o devedor seja uma sociedade comercial em relação de domínio ou do grupo com outras sociedades cuja insolvência haja sido requerida e se pretende a nomeação do mesmo administrador. No fundo, nestas situações, convém que o administrador seja o único, que já conhece a realidade, por exemplo, da empresa-mãe e, portanto, já tem informações que pode aportar para a insolvência das empresas que estão numa situação de domínio ou do grupo. Também está previsto, isto é o regime que decorre dos artigos 52, número 2, número 6 e número 1 do artigo 32, por remissão do artigo 52, número 2 do CIR. O legislador previu ainda a possibilidade de ser nomeado mais do que um administrador de insolvência, quando o processo assume grande complexidade
ou sejam exigidos especiais conhecimentos do administrador de insolvência. É o que resulta também do artigo 52. Em relação à natureza do administrador de insolvência, realmente o que diz o Estatuto, no seu artigo 12, é que os administradores judiciais devem, no exercício das suas funções e fora delas, considerar-se servidores da justiça e do direito e, como tal, mostrarem-se dignos da honra e das responsabilidades que lhe são inerentes. Obviamente que ele é um auxiliar do próprio juiz e do devedor e dos credores no processo de insolvência, mas ele diz a lei que realmente é uma pessoa que serve a justiça e serve o direito e, portanto, impõe-se um comportamento, obviamente, que seja condigno, digamos, com as funções, com as altas funções que exerce, que são funções realmente de interesse e de caráter público. A lei também prevê, no artigo 31 do Código de Insolvência, que, havendo receio da prática de atos de má gestão, os credores podem, no próprio requerimento de insolvência, requererem como medida cautelar a nomeação de um administrador judicial provisório. Isto para quê? Para evitar a degradação patrimonial da empresa e impedir que os administradores da empresa pratiquem atos que eventualmente sejam atos de má gestão e que possam vir a agravar a situação patrimonial do devedor ou da empresa em insolvência. É o regime que resulta do artigo 31 e que, portanto, também tem bastante alcance prático, designadamente naquelas situações em que a empresa está já numa situação tal em que haja, por exemplo, o receio de extravio de bens que vão depois compor o acervo da massa insolvente. Para evitar esse tipo de situações, prevê o legislador estas medidas cautelares que têm realmente bastante interesse prático. Portanto, nesta situação, mesmo antes de qualquer, digamos, outra medida judicial, se os credores requererem um pedido de insolvência, no requerimento de insolvência, pois o juiz rapidamente tem que tomar uma decisão e, se entender que, enfim, que os fundamentos fazem sentido, pode nomear realmente um administrador judicial justamente para fazer face a todos estes receios e a cautelar a situação já de si gravosa da empresa insolvente ou que esteja numa situação de pré-insolvência. Quanto à substituição e destituição, o artigo 53 do Código prevê a possibilidade de escolha de outro administrador pelos credores na Assembleia de Credores. E então, nesta situação, a Assembleia de Credores pode, após a designação do administrador de insolvência, eleger para exercer o cargo outra pessoa. E aqui é importante notar que esta outra pessoa, ao contrário daquilo que é, digamos, a regra geral, pode ser uma pessoa que não consta na lista oficial. Portanto, em princípio, o juiz tem que nomear alguém que consta na lista oficial, mas os credores, na Assembleia de Credores, têm a possibilidade de substituir o administrador de insolvência e indicar uma pessoa que não faça parte da lista oficial. Só que, obviamente, que esta possibilidade tem como, digamos, condições algumas indicações que a lei prevê. Essa pessoa pode ser realmente uma pessoa fora da lista oficial, mas tem que ser, em casos devidamente justificados, pela especial dimensão da empresa compreendida na massa insolvente, pela especificidade do ramo de atividade da mesma ou pela complexidade do processo. Digamos, são estas condições que estão previstas no número 2 do artigo 53, para que realmente a Assembleia de Credores reunida logo após a declaração de insolvência, possa indicar e possa eleger, é o que disso que se trata, são os credores que elegem uma pessoa diferente, em substituição do administrador de insolvência que inicialmente foi nomeado pelo juiz e sendo uma pessoa fora da lista oficial. Portanto, são estas as condições que a lei põe para que tal seja possível. E depois o número 3 deste mesmo artigo diz que o juiz só pode deixar de nomear como administrador de insolvência a pessoa eleita pelos credores se considerar que a mesma não tem idoneidade ou aptidão para o exercício do cargo, que é manifestamente excessiva a retribuição aprovada pelos credores, ou então quando se trata de pessoa não inscrita na lista oficial, que não se verifica nenhuma das circunstâncias previstas no número anterior. Portanto, no fundo, esta é uma possibilidade que a lei abre à Assembleia de Credores, mas, obviamente, de acordo com as condições que eu acabei de indicar. Há quem critique esta solução legal, dizendo que, no fundo,
é dar poder a mais à Assembleia de Credores para eleger uma pessoa diferente, ainda por cima uma pessoa que pode não estar inscrita na lista oficial, mas de facto temos que pensar que a vontade dos credores é uma vontade que perspassa também todo o processo de insolvência e, portanto, digamos, muitas das decisões que vão ser tomadas no processo de insolvência são decisões que são tomadas pelos credores, porque o legislador também entende que serão os credores que estarão em melhor posição de saber qual é a forma de melhor defender os seus interesses e, portanto, fazê-los valer nas assembleias de credores que têm lugar no âmbito do processo de insolvência. Depois, o juiz também pode substituir o administrador da insolvência, desde que invoque fundamentadamente existir justa causa. Portanto, é o que nos diz o número 1 do artigo 56, que o juiz, enfim, não se pode dizer que tenha digamos, uma vontade soberana nesta matéria, porque a substituição tem que ser fundamentada, é o que diz o número 1 do artigo 56, mas sim, o juiz pode substituir o administrador da insolvência, desde que, em despacho fundamentado, indique as razões porque entende que o administrador deve ser substituído. Quanto à destituição, sim, ela tem também uma natureza punitiva, tal como o direito brasileiro, como falou a doutora Andresi, porque realmente a destituição tem que assentar em causas que têm a ver com o mau exercício de funções do administrador de insolvências, a prática de atos que de alguma forma tenham prejudicado o andamento do processo, o interesse dos credores, o interesse para a massa insolvente. Portanto, são uma série de causas que o juiz tem que indicar no caso de ser pedido ou oficiosamente determinado pelo juiz a destituição do administrador da insolvência. Quer a nomeação, obviamente, com a sentença, mas depois quer a cessação de funções e a nomeação do novo administrador são objeto de registro e de publicidade nos termos gerais, como determina o artigo 57 do nosso Código da Insolvência. Entrando agora um bocadinho nas atribuições, nas funções do administrador da insolvência, que no fundo é aquilo que mais importa, para além, enfim, destas questões de cariz mais processual que eu acabei de referir, de facto o Código da Insolvência e também o Estatuto do Administrador da Insolvência indicam uma série de funções e de atribuições que são cometidas ao nosso administrador de insolvência. Como disse no início, digamos, é uma figura quase como um interlocutor entre todos os intervenientes processuais no processo de insolvência, portanto é a pessoa, no fundo, que faz um bocadinho a ponte, passa a expressão, entre os vários intervenientes, entre os vários atores do processo, e nós, como juízes no processo de insolvência, passamos muitas vezes muito tempo a pedir, Sr. Administrador, venha lá informar em que estado é que está o estado da liquidação do ativo, venha lá informar se os credores já reclamaram os seus créditos ou não, porque o prazo para apresentar a lista de credores ainda não foi junto ao processo. Quer dizer, o juiz está sempre a perguntar alguma coisa do processo de insolvência, porque realmente é a pessoa que nós temos à nossa frente que está em condições de fazer essa ponte e dar estas informações ao processo. Então, em termos genéricos, o artigo 55 do nosso Código de Insolvência fala, em termos gerais, das funções cometidas ao administrador de insolvência, mas há muitas outras tarefas que são cometidas ao administrador e que estão previstas noutras disposições, em várias outras disposições do Código de Insolvência, e eu fiz aqui um elenco de várias funções, provavelmente não terei muito interesse, porque algumas são bastante mais importantes que outras, mas só para terem uma ideia, o administrador de insolvência na lei portuguesa tem as funções de administrar e dispor dos bens da massa insolvência, desde logo é o que resulta do artigo 81, número 1, tem poder para apreender os elementos de contabilidade e todos os bens da massa insolvente, portanto, logo que o juiz prefere a decisão de insolvência, faz uma apreensão da contabilidade, dos elementos da contabilidade da empresa insolvente, que ficam na posse do administrador, e nessa altura o administrador da insolvência está apto a apreender todos os bens da massa insolvente. E convém que eu faça com celeridade, como bem sabemos, muitas vezes entre a decisão da insolvência e quando o administrador vai realmente às instalações da empresa, pode haver realmente o extravio de bens que são essenciais depois para a satisfação dos credores. Portanto, se não havendo bens, os credores, obviamente,
que ficam com os seus interesses segurados porque não vêm satisfeitos os seus créditos. Diz-nos a lei também, portanto, este poder de apreensão dos elementos de contabilidade e dos bens resulta do artigo 149, depois tem o poder de proceder ao pagamento de dívidas do insolvente à custa de dinheiro existente na massa insolvente, tem que velar pela conservação e frutificação dos direitos do insolvente, pode contratar trabalhadores necessários à liquidação da massa, obviamente que são pessoas que o administrador pode, no exercício das suas funções, se fazer assessorar para melhor conseguir, de uma forma mais eficiente, realmente proceder à alienação dos bens da massa e, com isso, gerar, então, os custos para pagamento aos credores. Tem poderes para deixar nas mãos dos administradores da empresa a continuação da exploração da empresa. Deve prestar à Comissão de Credores, só um ponto para falar na Comissão de Credores, a Comissão de Credores, digamos, é uma entidade que é facultativa no processo, ela não tem sempre que ser nomeada, mas de facto é composta por alguns elementos dos mais representativos dentro dos credores da insolvência, trabalhadores, Estado, administração fiscal, segurança social, fornecedores, o que for, e que geralmente é nomeada quando está em causa processos de insolvência de grande complexidade, com muitos credores, muitos bens a apreender e a liquidar. Então, nessa situação, tem realmente muito interesse que o juiz nomeie uma comissão de credores, porque essa comissão de credores, no fundo, vai representar todos os credores e vai ser a entidade que, juntamente com o administrador da insolvência, vão aportar ao processo todas as informações que são necessárias, toma resoluções em representação dos credores e, portanto, em determinadas situações, quando a comissão de credores está constituída, está nomeada no processo, o administrador da insolvência tem também o dever de prestar não só ao tribunal, como a esta comissão de credores, todas as informações necessárias sobre a administração e liquidação da massa insolvente. Diz a lei também nos artigos 55 e 85 que tem o poder de representar o devedor para todos os efeitos de caráter patrimonial que interessem à insolvência, podendo, mais uma vez com concordância da Comissão de Credores, desistir, confessar e transigir nos processos judiciais em que seja parte. Tem ainda o poder de propor, isto é importante também, o direito de propor ações judiciais de responsabilidade civil contra os órgãos sociais da empresa ou contra terceiros, é o que resulta do artigo 82, exigir aos sócios associados ou membros do devedor as entradas de capital diferidas ou as prestações acessórias em dívidas, pode arbitrar alimentos ao devedor e aos trabalhadores de insolvente, nas condições do artigo 84, pode proceder à resolução em benefício da massa insolvência de atos prejudiciais à massa, e este aqui parece-me que realmente é uma das atribuições com enorme relevância no processo de insolvência, porque, como muitas vezes bem sabemos, numa situação de falência, de insolvência iminente, o devedor pode, efetivamente, celebrar negócios jurídicos que são ruinosos para a massa, conluiado às vezes ou não com terceiros que também têm interesse neste tipo de negócios, pode fazer com que, efetivamente, quando se chega à fase de liquidação da massa insolvente, a massa insolvente não tem qualquer bem apreendido para a massa que possa liquidar. Ora bem, é para este tipo de situações que está pensado o Instituto da Resolução de Atos em benefício da massa e é um poder que o administrador da insolvência tem. Portanto, digamos, não é isso, obviamente, que depois vai seguir o seu processo judicial e vai ser um juiz que vai decidir se essa resolução foi ou não foi fundamentada e se foi ou não foi bem feita, mas, digamos, a iniciativa da resolução é da competência do administrador da insolvência. Portanto, o administrador da insolvência, no fundo, em traços muito gerais, o que faz é remete uma carta ao devedor e ao terceiro com quem este devedor celebrou este negócio a dizer que aquele negócio fica resolvido em benefício da massa, não é? Ou seja, fica extinto, deixa de ter qualquer efeito. Evidentemente que quer o devedor, quer o terceiro, as partes neste negócio podem depois com uma ação judicial pedir ao juiz, diga lá, senhor juiz, que esta resolução foi mal feita porque não há aqui qualquer indício de má-fé, ou seja, de que for, não se verificam os pressupostos que estão previstos na lei, mas é um poder realmente muito importante dentro do processo de insolvência que está cometido ao administrador. Depois, tal como o direito brasileiro, segundo percebi, é da competência também do administrador da insolvência
apresentar no processo a lista dos créditos que reconhece e aqueles que não reconhece. Portanto, no fundo, a reclamação dos credores é feita não diretamente para o processo, mas diretamente para o administrador de insolvência. Portanto, os credores têm um prazo, a partir do momento em que é proferida a sentença, que a própria sentença tem que indicar qual é esse prazo, geralmente 20 ou 30 dias, e os credores indicam diretamente ao administrador de insolvência o crédito que reclamam e os fundamentos desse crédito, juntando também a documentação e os outros meios de prova de que disponham para demonstrar a existência desse crédito. E, portanto, passado o prazo de reclamações, o administrador da insolvência tem que fazer uma lista daqueles créditos, todos os créditos que considera reconhecidos e uma lista dos que não considera reconhecidos, e depois sim, essa lista é que vai para o processo. Essa lista é apresentada ao juiz e a partir daí os credores que não ficaram satisfeitos por não ver o seu crédito reconhecido pelo administrador ou por ver reconhecido em moldes diferentes daqueles que eles entendem que é o real e que é o direito que lhes assiste, então podem vir com as impugnações de créditos e essas sim já têm caráter jurisdicional e depois o juiz é que vai decidir se realmente faz sentido ou não aquelas impugnações e faz depois a sentença da verificação e graduação dos créditos. Mas esta também, obviamente, que é uma das atribuições essenciais ao administrador da insolvência. Pode também participar nas assembleias de credores e pode inclusivamente reclamar para o juiz das deliberações que ali são tomadas. Pode ainda requerer a separação de bens da massa insolvente nas condições do artigo 141, elaborar o inventário dos bens e dos direitos integrados na massa, apresentar relatório destinado a permitir à Assembleia de Credores deliberar sobre os termos ulteriores do processo, é o que resulta do artigo 155, e este relatório tem extraordinária importância, porque é o relatório que é apresentado na primeira Assembleia a seguir à decisão, à sentença declaratória da insolvência, em que o administrador da insolvência faz uma espécie de um diagnóstico acerca da situação da empresa, que depois vai levar, com várias informações, que depois vai levar os credores a decidirem fundamentadamente se realmente aquela empresa deve ser liquidada, se os bens que acompanham a massa devem ser liquidados, ou se há uma hipótese, por exemplo, de apresentar um plano de insolvência. Esse plano de insolvência pode ser apresentado pelo administrador, é o que diz o artigo 156, o administrador tem os poderes, como já vimos há bocado, para proceder à venda dos bens apreendidos, pode escolher a modalidade de venda desses bens, pode movimentar, juntamente com o elemento da Comissão de Credores, a conta bancária onde é depositado o produto dessa liquidação, pode fiscalizar o plano de insolvência, fiscalizar a administração da massa insolvente pelo devedor, pronunciar-se sobre o encerramento do processo de insolvência a pedido do devedor, e tem outra atribuição que é também extraordinariamente importante dentro do processo de insolvência, é que cabe ao administrador de insolvência optar pela execução ou recusar o cumprimento dos negócios em curso a quando a declaração de insolvência. É o que decorre do regime que está previsto nos artigos 102 a 111 do Código da Insolvência. E porque é que eu considero que esta é uma atribuição importante? Eu abro aqui um parênteses um bocadinho mais alargado só para vos falar um bocadinho, enfim, da querela jurisprudencial que existe no direito português acerca dos contratos que estão em curso à data da declaração de insolvência e em que o administrador de insolvência tem que tomar uma decisão, tem que tomar uma opção, dizendo se cumpre, se está em condições ou se acha que tem interesse para os credores e para a massa insolvente cumprir aqueles contratos ou se opta pelo não cumprimento. É o poder que ele tem e abre então aqui um pequeno parênteses para fazer uma alusão às competências do administrador nesta matéria, porque este tipo de situações são as situações que mais divergência tem existido na jurisprudência portuguesa, designadamente quando está em causa o contrato de promessa, designadamente compra e venda, mas é aplicável a qualquer tipo de contrato, quer seja contrato de promessa ou quer seja contrato definitivo. Isto porquê? Porque a lei, neste tipo de situações, diz que o contrato fica suspenso até que o administrador declara optar pela execução ou recusar o cumprimento do contrato. É o que diz o artigo 102, número 1. Ora bem, a questão assume grande melindre nas situações em que
Na altura em que é declarada a insolvência, nós temos, por exemplo, um contrato de promessa de compra e venda em curso, em que ainda não houve incumprimento definitivo, nem houve cumprimento definitivo. Ou seja, ainda o contrato definitivo ainda não foi feito, portanto o processo ainda está em curso, e estamos numa situação que o administrador de insolvência tem que dizer ao permitente comprador e ao permitente vendedor, eles estão em condições de cumprir o contrato e, portanto, vão marcar a escritura, por exemplo, compra e venda para daqui a um mês, ou então eu digo esse contrato não vai ser cumprido. Qual é o problema disto no direito português? É que nas situações em que a empresa insolvente era, por exemplo, a permitente vendedora de frações de um prédio, nós temos insolvências, eu tenho a meu cargo insolvências de grandes construtoras, por exemplo, até de cooperativas de habitação, isso se coloca muito, em que o que aconteceu foi que a empresa, a determinada altura, ainda antes da insolvência, celebrou contratos de promessa com várias pessoas, os permitentes compradores, em que se designou, por exemplo, indicou-se que a escritura, o contrato definitivo, seria celebrado dali a 2 ou 3 ou 4 meses, ou dali a um ano, e, entretanto, a sociedade, a empresa, foi declarada insolvente. Qual é o problema? Neste tipo de situações, os permitentes compradores vêm ao processo dizer o seguinte: Sr. Juiz, declaro que eu sou titular de um crédito que corresponde ao valor que eu já paguei do sinal, portanto, na altura em que se celebrou o contrato de promessa, o permitente comprador pagou à sociedade vendedora, que agora está insolvente, um determinado valor esse que seria imputado a título de sinal, portanto, era um sinal que era entregue no início, e estes credores o que vêm dizer é: nós temos direito a receber este sinal em dobro, portanto, se eu paguei 50 mil euros de sinal, agora quero 100 mil euros de crédito, porque a lei civil concede-me essa possibilidade. E, de facto, a nossa lei civil portuguesa, penso que no direito brasileiro será um bocadinho diferente, mas este tipo de situações para o contrato de promessa, a lei prevê, no caso do incumprimento do contrato, prevê regras específicas, digamos assim, que fazem um bocado à regra geral, mas que estão previstas no artigo 442, número 2 do Código Civil, e que em situações normais, digamos assim, de facto a lei concedia a estes credores esta possibilidade, a possibilidade de receberem em dobro aquilo que pagaram a título de sinal, e mais importante que isto, nossa lei civil, nos artigos 755, número 1, a linha F, 759 do Código Civil, prevê que neste tipo de situações, em determinadas condições, se, por exemplo, o prédio, o objeto do contrato foi entregue ao permitente comprador e ele já, enfim, já faz uma vida no prédio como se fosse realmente proprietário, embora não haja ainda uma escritura, ainda não haja um contrato definitivo. Neste tipo de circunstâncias, dizia eu, para além de a lei atribuir como indemnização pelo incumprimento da outra parte o direito ao recebimento do sinal em dobro, confere-lhe o direito, o chamado direito de retenção. E qual é este problema? E qual é este direito? No fundo, basicamente, o que a lei diz é que este credor tem o direito de não abrir mão da coisa enquanto não receber a indemnização que lhe é atribuída por lei. E qual é o problema deste direito de retenção? As coisas não seriam muito más se não houvesse aqui um problema que diz respeito à graduação de créditos depois na sentença. É que o direito de retenção, diz a lei civil portuguesa também, prevalece sobre, por exemplo, a hipoteca. E, portanto, nós muitas vezes temos, na decisão de reclamações de créditos, quando o juiz tem que fazer a sentença e graduar os créditos, temos promitentes compradores, por exemplo, a dizer: não, o meu crédito prefere a hipoteca. Temos bancos que são credores hipotecários a dizer: não, senhor juiz, porque essa pessoa não tem nada direito para já receber o sinal em dobro e muito menos direito de retenção. E, portanto, o meu crédito está garantido por uma hipoteca e, portanto, deve ser graduado em primeiro lugar. Ora bem, a nossa jurisprudência não tem tido um tratamento uniforme desta questão. O Supremo Tribunal de Justiça já preferiu 2 acordos uniformizadores de jurisprudência que também não resolveram a situação. O primeiro deles é de 2014 e o segundo de 2019. No primeiro deles diz que o consumidor, veio aqui com a figura do consumidor, diz que o permitente comprador-consumidor tem direito, se tiver prestado sinal e se não tiver obtido cumprimento do negócio por parte do administrador, tem direito de retenção nos termos estabelecidos no artigo 755, número 1, a linha F,
e depois o Acórdão Uniformizador de Jurisprudência de 2019 vem, no fundo, fixar os efeitos deste acórdão de 2014, no fundo, dizendo o que é que se entendia por qualidade de consumidor. Pronto, era só uma nota que eu queria deixar, porque é das questões jurídicas mais complexas na fase da sentença de graduação de crédito, verificação e de graduação de créditos, e nem a jurisprudência nem a doutrina, digamos, têm uma posição uniforme sobre esta matéria. Eu, pessoalmente, sigo, e peço aqui Vénia para o fazer, o que é a posição da senhora professora Catarina Serra, que tem uma posição acerca desta questão e que entende que a lei, tal como eu entendo, o legislador de 2004 veio fixar um regime específico e próprio para a opção do administrador de insolvência não cumprir estes contratos e que está previsto justamente nos artigos 102 e seguintes, para o contrato que começa no artigo 106, e que, portanto, não há aqui que entrar com, digamos, regras civilísticas da indenização do sinal e o direito de retenção, etc., porque a lei da insolvência resolve o problema. Mas há várias decisões dos tribunais que não entendem assim. O Supremo, como eu disse, também já veio dizer que, sim, senhor, estes promitentes têm direito de retenção nestas condições, e, portanto, aquilo que eu espero e faço votos é que o Supremo brevemente emita novo acórdão uniformizador para, de uma vez por todas, esta querela deixar de se colocar aos tribunais para bem do direito, a uniformização do direito. Só para terminar e não estar aqui a amassar-vos muito, há uma norma também do Código de Insolvência que é importante, que tem a ver com a responsabilidade do administrador de insolvência, que está prevista no artigo 59, dizendo que o administrador responde pelos danos causados ao devedor e aos credores de insolvência e da massa, pela inobservância culposa dos deveres que lhe incumbem, e a culpa é aqui apreciada pela diligência do administrador de insolvência criterioso e ordenado. Portanto, obviamente que são cargos de grande responsabilidade, são funções de grande responsabilidade, e o seu incumprimento, quer de forma negligente e muito mais dolosa, está sujeito à responsabilidade civil nos termos do artigo 59. Mesmo para finalizar, quanto à remuneração, a remuneração está prevista genericamente no artigo 60, e depois é o estatuto do administrador de insolvência, da Lei 22 de 2013, nos seus artigos 22 a 30, que prevê exatamente como é que se faz o pagamento, qual é a remuneração e como se faz o pagamento ao administrador de insolvência, e ainda a portaria 61 de 2006, de 20 de janeiro, que aprovou o montante fixo e o montante variável. Portanto, muito basicamente é isto: o administrador de insolvência tem direito a receber uma parte fixa da remuneração e depois uma remuneração variável no final, em função daquilo que vai ser o resultado da liquidação. São tabelas que estão previstas na lei e, portanto, os valores são aqueles que estão fixados. Obviamente que a remuneração variável está fixada em função dos critérios que o juiz, obviamente, não pode conhecer desde o início, porque dependem de vários fatores e, designadamente, do resultado da liquidação. E pronto, era isto que eu vos queria deixar. Agradeço mais uma vez à doutora Rosélia Cruz e ao Sr. Jorge Campos esta iniciativa. Cumprimento as minhas ilustríssimas colegas de painel pelas brilhantes exposições que fizeram e também desta digníssima plateia que se dignou a ouvir-me nesta nossa língua de Camões e do Drummond de Andrade também. Neste Dia de Portugal, Camões e das comunidades portuguesas, peço apenas só emprestadas as palavras de Fernando Pessoa para dizer que a minha pátria é a língua portuguesa. Muito obrigada. Doutora Otávia, parabéns pela riqueza de detalhes na sua apresentação. De fato, os administradores de insolvência têm um papel de interesse e caráter público, e foi muito interessante também a exposição em relação aos contratos de promessa no âmbito da insolvência e essa discussão jurídica acerca dos mesmos. Gente, eu saio desse Ibajudianos, eu saio desse encontro ainda mais feliz, e eu iniciei muito feliz, mesmo muito feliz. Foi, de fato, um grande encontro, verdadeiramente 4 aulas com essas magistradas que eu muito, muito agradeço por estarem aqui. Então, eu gostaria de por favor, a doutora Otávia já fez os agradecimentos finais, mas eu gostaria de palavras finais em 1, 2 minutinhos,
das outras 3, porque a doutora Otávia já fez o dela. Muitíssimo obrigada pelo encerramento, doutora Otávia. E eu começo com o encerramento da querida doutora Elizabeth. Por favor, doutora Elizabeth, considerações finais, 2 minutinhos, por favor. Obrigada, doutora Roseli. Eu faço minhas as palavras da minha compatriota, da doutora Otávia, que também expressou aqui do nosso poeta português, e agradeço, e foi um gosto estar com as colegas brasileiras. Eu já tinha tido a oportunidade de, em Portugal, pelo menos, confraternizar, não com a doutora Mónica, que sinceramente, a doutora, ao que me disse, estaria também, mas não me recordo da doutora Mónica, mas agradeço. E foi um gosto, como alguém salientou, a preparação também deste encontro também foi um gosto, foi também um ótimo pré-encontro do encontro, e portanto agradeço a todas e agradeço às pessoas que nos estiveram a ouvir. Espero que seja proveitoso para todos. Para mim foi, com certeza. Obrigada, então. Muito obrigada mais uma vez, doutora Elizabeth. Desembargadora Mônica, por favor, suas considerações finais. Minha amiga Anglizei, doutora Elizabeth, doutora Otávia, minha querida Roseli, Leonardo, doutor Jorge Campos, eu não teria palavras aqui para realmente descrever esse sentimento de não só gratidão, mas de poder compartilhar com quem eu admiro a mesma causa. No fundo, no fundo, no fundo, nós somos vários povos lutando pela dignidade humana. Cada lição que eu ouvi hoje aqui me levou a essa conclusão. Nós temos uma mesma causa. Afinal de contas, não é a empresa. No final de tudo, é o ser humano, é a dignidade do ser humano que nós visamos preservar. Muito, 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 muito obrigada por compartilharem comigo esse instante. Mais uma vez, Ibaju, vocês foram demais. Um beijo. Mais uma vez, muito obrigada, desembargadora Mônica. Doutora Anglizei, as palavras finais, suas considerações, por favor. As minhas palavras também são de agradecimento pela oportunidade de compartilhar esse momento com magistradas, com mulheres que, embora estejamos em países diferentes, em estados diferentes, a luta é a mesma, né? Melhorar o sistema e transformar num sistema eficiente, né? Eu digo que hoje tenho saudades dos nossos congressos, dos nossos eventos e presenciais, né? Que muitos aconteceram em Portugal. Espero que em breve a gente retome isso. Quero dar o meu abraço muito caloroso a todas vocês. Tenho saudades e espero revê-las em breve. Muito obrigada a todos que nos ouviram. Foi um prazer para mim. Foi muito bom. Foi um encontro. Olha, então eu encerro aqui. Novamente, gratidão. Gratidão é uma palavra que tem muito significado e muita força. Me fez mais feliz. Acho que eu tenho... O sangue é português, né? Meu pai, meus avós, então... E eu estou aqui, meu marido, então, para mim, tem uma felicidade enorme. Bajudianos, espero que aproveitem bebam dessa aula, dessas aulas. Magistradas, mais uma vez, muito obrigada.